Imagine o impossível. Uma câmara frigorífica. Menos 45 graus Celsius. E 10 horas para sobreviver. Essa era a sentença de morte que Graça Ferreira, grávida de 8 meses de gêmeos, recebeu. Mas a lâmina mais afiada não era o gelo, e sim a traição. Quem a trancou para morrer não foi um monstro desconhecido, mas o homem que jurou amá-la para sempre. Seu marido, Denis Ferraz. O que Denis não percebeu é que, ao tentar cometer o assassinato perfeito, ele libertou algo mais frio, mais obstinado e mais poderoso do que ele jamais seria: a fúria de uma mãe. E ele cometeu um erro fatal. Ele se esqueceu de César Ramos, o bilionário que ele havia destruído 7 anos antes e que, por um capricho do destino, estava a apenas 3 edifícios de distância em um parque industrial de São Paulo. O que Denis planejou como o crime perfeito se tornou o início da sua própria destruição. Graça não apenas sobreviveu àquele inferno de gelo. Ela deu à luz 2 bebês, sozinha, em condições impossíveis, mantendo-os vivos. E quando o resgate finalmente chegou, veio da última pessoa que Denis gostaria de ver envolvida: seu inimigo jurado. Esta é a história da noite mais fria que forjou a mulher mais forte. E acredite, o que você vai ouvir a seguir é a prova de que o mal sempre subestima o poder da vida. A porta de metal bateu com um som que Graça saberia que ecoaria em seus pesadelos para o resto de sua vida. O clique da tranca, seguido por um silêncio que gritava. Graça Ferreira estava na câmara frigorífica industrial, sua respiração já se transformando em névoa. O painel digital na parede marcava 45 graus Celsius. Seu vestido de gestante, leve e fino, não oferecia proteção alguma. O frio mordeu a pele através do tecido imediatamente. "Denis!" Sua voz ecoou no aço. "Isso não tem graça!" Nenhuma resposta. Ela correu para a porta. A maçaneta não se mexia. Ela tentou de novo, puxando e puxando, o movimento desesperado que as pessoas fazem ao testar uma porta trancada, sabendo que não vai abrir, mas incapazes de parar de tentar. Suas mãos tremiam, não ainda pelo frio, mas por algo muito pior: o reconhecimento. A voz de Denis rachou pelo interfone. "Me desculpe, Graça, de verdade." Ela pressionou a palma da mão contra o metal congelado. "Me deixa sair, por favor. Os bebês." Mas o seguro de vida paga o triplo por morte acidental. A voz dele continuou, calma demais. "E você nunca deveria estar aqui tão tarde." Os joelhos de Graça fraquejaram. Grávida de 8 meses de gêmeos, em um freezer a 45 graus, ouvindo seu marido explicar por que a estava matando. "Você planejou isso", ela sussurrou. "A ligação noturna foi genial, não foi? Venha me ajudar com o inventário. Não traga ninguém. Deixe seu celular no carro para não ser danificado pelo frio." Ele parecia quase orgulhoso. "Cada palavra que você acreditou." A garganta de Graça apertou. 5 anos de casamento. Cada beijo foi um cálculo. Cada "eu te amo" era ele verificando se a apólice ainda estava ativa. "Denis, pelo amor de Deus, pense nos seus filhos." "Eu estou pensando neles", o interfone sibilou. 2 milhões de reais pensam muito bem neles. Muito melhor do que o salário de um gerente de farmacêutica com 400 mil em dívidas de jogo. O interfone emudeceu. Graça socou a porta. "Denis! Denis, volte!" Nada. Ela estava sozinha. As luzes eram ativadas por movimento. Percebeu o terror repentino. Se parasse de se mover, a escuridão engoliria tudo. E em 45 graus, parar significava morrer mais rápido. Graça forçou-se a pensar, a respirar. O ar queimava seus pulmões. Cada inspiração era como engolir facas. Ela vestia um vestido leve
e um cardigã fino, nada para a sobrevivência. Dennis havia planejado isso também. Sugeriu a roupa naquela manhã. Mais mentiras. Um rastro de mentiras, levando a este túmulo congelado. Os bebês chutaram. Movimentos fortes, urgentes. Eles sabiam que algo estava errado. Uma mãe sempre sabe quando seus filhos estão com medo. Mamãe está aqui. Ela sussurrou para a barriga. Mamãe não vai desistir. Mas o frio era implacável. Rastejou pela pele até os ossos. Seus dedos já estavam dormentes. Ela os flexionou, curvou-os, mantendo o sangue em movimento. Graça olhou em volta. Prateleiras de suprimentos farmacêuticos. Caixas de vacinas. Nada útil. Nada quente. Nada que pudesse arrombar uma porta de aço projetada para suportar temperaturas extremas. Ela arrastou os pés. Passos curtos. Movimento gerava calor. Não muito, mas o suficiente para manter as luzes acesas. O suficiente para manter o sangue fluindo um pouco mais. Uma contração a atingiu aos 7 minutos. Graça ofegou. Sua mão foi para a barriga. Não, agora não. Aqui não. Era muito cedo. Apenas 32 semanas de gestação. Os bebês precisavam de mais tempo. Mas seu corpo não se importava com deveria ou não deveria. Seu corpo estava entrando em colapso. E o colapso significava o trabalho de parto. A contração passou. Graça respirou. Ela fez aulas, leu livros, praticou exercícios de respiração com Dennis sentado ao lado dela. Dennis, que agora estava indo embora, deixando-a para morrer. Ela tinha uma vantagem que ele desconhecia. Ela era mais forte do que qualquer um suspeitava. Mais forte do que ela mesma suspeitava. Ela só precisava sobreviver tempo suficiente para provar isso. Graça começou a caminhar. Pequenos círculos, mantendo os músculos engajados. O freezer tinha uns 13 por 13 metros. Não havia muito espaço, mas o suficiente para lutar. Sua respiração saía em nuvens brancas. Ela as observava dissipar. Contava-as. 1, 2, 3. Respirar significava viver. Outra contração, mais forte desta vez. 6 minutos após a primeira. Graça se apoiou na parede congelada. Má ideia. O metal queimou sua pele através do vestido. Ela se afastou. Ficou no centro. Sozinha. Nenhum lugar para sentar. Nenhum lugar para descansar. Eu não vou morrer aqui, ela disse em voz alta. Sua voz soou estranha, desesperada. Meus bebês não vão morrer aqui. Mas o frio não se importava com determinação. O frio era paciente, metódico, inevitável. Os dentes de Graça começaram a bater. Ela cerrou a mandíbula. Tentou parar. Não conseguiu. Seu corpo tentava gerar calor tremendo. Mas tremer queimava calorias. Queimava energia. Energia de que ela precisava para sobreviver. Ela pensou no carro, seu celular no porta-copos. Dennis estava tão preocupado. Não o traga para dentro. A mudança de temperatura vai danificá-lo. Ela acreditou nele. Confiou nele. Deixou sua tábua de salvação para trás. Ninguém sabia que ela estava ali. Dennis pediu para ela vir às 23 horas, depois que todos saíssem. Apenas uma checagem rápida. Ela não contou a ninguém. Por que contaria? Era seu marido. O pai de seus filhos. O pai de seus filhos era um assassino. A mente de Graça lutava contra essa realidade. Há quanto tempo ele planejava isso? Quando ele decidiu que sua esposa e bebês valiam menos do que dinheiro. Quando ele olhou para sua barriga crescendo e viu cifrões em vez de seus filhos. As perguntas doíam mais do que o frio. Outra contração. 5 minutos após a última. O trabalho de parto estava progredindo. Seu corpo não sabia que deveria esperar. Não sabia que este era o pior momento,
O pior lugar. Graça removeu o cardigã. Seus dedos tatearam os botões dormentes. Finalmente o tirou. Envolveu-o em torno da barriga. Melhor os bebês ficarem aquecidos por mais 10 minutos do que ela. O vestido agora estava sem mangas. O frio atacou seus braços, ombros, pescoço. Cada centímetro de pele exposta queimava. Ela continuou se movendo. Agacha, levanta, agacha, levanta. O movimento ajudava com as contrações, com a circulação, fazia-a sentir que estava fazendo algo. Mamãe está aqui, disse aos bebês novamente. Mamãe está lutando. Vamos nos encontrar do outro lado desta porta. Mas a dúvida rastejou, escura e insidiosa. E se ninguém viesse? E se o plano de Dennis funcionasse? Não, ela não podia pensar assim. Desistir significava a vitória de Dennis. E Graça se recusava a deixá-lo vencer. Sua bolsa rompeu aos 16 minutos. O líquido amniótico fumegou no ar gelado. Graça o observou empoçar no chão, começando a congelar. Isso está realmente acontecendo. Ela estava em trabalho de parto ativo, em um freezer a 45 graus, sozinha. O terror ameaçou dominá-la, mas ela o empurrou, trancou-o. O terror era um luxo que ela não podia pagar. Outra contração. 4 minutos após a última. Mais forte, mais longa, mais dolorosa. Graça agachou-se, respirou, contou. 1, 2, 3, 4. A contração atingiu o pico. Segurou. Finalmente passou. Ela teria esses bebês. Ali. Agora. Naquele inferno congelado. E de alguma forma, teria que mantê-los vivos até que alguém os encontrasse. Se alguém os encontrasse. Graça afastou esse pensamento. Alguém virá. O universo não pode ser tão cruel. Mas, no fundo, ela sabia. Sabia que Dennis havia planejado tudo perfeitamente. Sabia que ele havia pensado em cada detalhe. Sabia que ele havia se certificado de que ninguém a procuraria até de manhã. Até ser tarde demais. O frio estava vencendo. Seus pensamentos ficaram mais lentos, embaçados. A hipotermia estava se instalando. Seu corpo estava priorizando o aquecimento do núcleo, dos bebês, sacrificando suas extremidades. Seus dedos mal respondiam, mas ela continuou se movendo. Continuou arrastando os pés. Manteve as luzes acesas. Na escuridão, ela morreria mais rápido. Outra contração. 3 minutos de intervalo agora. Os bebês estavam chegando. Ela se agachou. Tentou se lembrar de tudo o que havia aprendido. Apoie a cabeça. Limpe as vias aéreas. Mantenha o bebê aquecido. Manter o bebê aquecido. Em um freezer, 45 graus. O humor negro da situação quase a fez rir. Mas rir desperdiçaria energia. E energia era vida. O desejo de fazer força a dominou. Seu corpo assumiu. O instinto substituiu o pensamento. Graça empurrou. A dor era incrível. Queimava. Mas a dor significava que ela ainda estava viva. A dor significava que seus bebês estavam chegando. Ela sentiu a coroa do bebê. Sentiu o anel de fogo de que todos falavam. Só que o fogo era gelo. Tudo era gelo. Vamos, bebê, ela sussurrou. A mamãe te pega. Mais um empurrão. A cabeça emergiu. Graça estendeu os dedos dormentes. Apoiou. Mais um empurrão. O bebê deslizou em suas mãos congeladas. Uma menina, pequena, azulada, silenciosa. O terror agarrou o coração de Graça. Não, não, não. Respira, bebê. Por favor, respira. Ela esfregou as costas da bebê. Estimulou-a.
Limpou sua boca com um dedo que mal conseguia sentir. Vamos, vamos! Um suspiro fraco. Então, um choro tênue. Graça soluçou. Alívio, alegria, terror. Tudo misturado. Sua filha estava viva. Ela tirou o cardigã que envolvia sua própria barriga. Enrolou o corpinho. Segurou a filha contra o peito. Pele a pele. O único calor que podia oferecer. Mamãe está aqui. Você é tão forte. Mas não havia tempo para isso. Outra contração a atingiu. Forte. Rápida. O segundo bebê estava chegando. Graça não podia fazer isso. Não podia dar à luz um bebê enquanto segurava o primeiro. Era impossível. Mas impossível era tudo o que lhe restava. Ela segurou a filha firme contra o peito. Sentiu o batimento cardíaco fraco da bebê. A segunda gêmea deslizou com menos resistência. Um menino. Também minúsculo. Também azulado. Também silencioso. Graça não tinha mais mãos. Um braço segurava a filha. O outro tentava apoiar o filho. Ela não podia esfregar suas costas. Só podia segurá-lo e rezar. Por favor, Deus, não assim. O bebê ofegou. Tossiu. Soltou um choro fino. Vivo. Os dois vivos. Contra todas as probabilidades. Ela não tinha como cortar os cordões umbilicais. Não tinha tesoura limpa. Então não cortou. Segurou os dois bebês contra o peito. Tentou compartilhar o pouco de calor que lhe restava. Eu vou morrer. Ela sabia disso agora. A hipotermia estava muito avançada. Sua visão estava embaçada. Ela parou de tremer. Quando você para de tremer, o fim está perto. Ela olhou para seus bebês. 2 rostinhos, olhos fechados, mal respirando. Me desculpem, ela sussurrou. Mamãe tentou. Mamãe lutou muito. Seus olhos se fecharam. Tão cansada, tão fria, pronta para parar de lutar. Mas, em algum lugar, em um estacionamento, a 3 edifícios de distância, alguém estava prestes a notar algo errado. Alguém que tinha todos os motivos para odiar Denis Ferraz. Alguém que salvaria sua vida. As luzes do freezer piscaram. O movimento de Graça havia diminuído demais. Logo só haveria escuridão. César Ramos notou o carro às 23h47. Um sedã prata. Pisca-alerta aceso fracamente. Bateria morrendo. Ele estava trabalhando até tarde novamente em sua empresa, Ramos Soluções Tech. Ele raramente prestava atenção a outros carros, mas os pisca-alertas chamaram sua atenção. Estavam acesos quando ele chegou, 6 horas antes, ainda piscando agora. Isso estava errado. César caminhou em direção ao carro. Seu hálito embaciava o ar frio de São Paulo. Não 45, apenas um frio atípico de 10 graus. Ele olhou para dentro. Uma bolsa no banco do passageiro. Um celular no porta-copos. O celular acendeu com notificações. Ligações perdidas. Mensagens. Alguém estava procurando por essa pessoa. Ele tentou a porta. Trancada. Viu o adesivo de estacionamento. Farmacêutica Ferraz. Estacionamento de funcionário. Um carro de grávida com pisca-alerta ligado por 6 horas. Celular deixado para trás. Nenhum sinal da motorista. Todo o instinto de César gritou perigo. Ele ligou para a segurança do prédio. Um segurança sonolento atendeu. Aqui é César Ramos da Ramos Tech. Tem um carro abandonado no estacionamento com pisca-alerta ligado. Carro de uma mulher grávida. Precisa checar o prédio da Ferraz. O segurança, Tomás, suspirou. Senhor, não posso. César o interrompeu. Sua voz carregava o peso de alguém acostumado a ser obedecido. Cheque agora. Encontro você lá. 5 minutos depois, César estava no hall da farmacêutica Ferraz com Tomás. Tomás checou o sistema.
Logs de acesso de cartão-chave. Denis Ferraz entrou às 20h82. Nenhuma saída registrada. Tomás olhou para a tela. O cartão-chave dele mostra acesso ao freezer, depósito base C. E ele saiu. César pressionou. O carro dele não está no estacionamento, mas o da esposa está. Graça Ferreira. Tomás disse, ela deve ter pegado uma carona para casa. O instinto de César se contorceu. Denis Ferraz. Ele conhecia bem aquele nome. Denis Ferraz, que havia roubado seu plano de negócios 7 anos atrás. Denis Ferraz, que forjou documentos e quase destruiu a vida de César. Denis Ferraz era um mentiroso, um monstro de terno caro. E o carro de sua esposa grávida estava abandonado, enquanto seu cartão-chave mostrava acesso ao freezer. Abra os freezers, César disse calmamente. Senhor, eu não posso. César puxou a carteira. Notas de $500. Ele as colocou na mesa. Abra todos os freezers, agora. Tomás olhou para o dinheiro. Olhou para o rosto de César. O que quer que tenha visto ali o fez pegar suas chaves. Eles se moveram pelo prédio. Tomás abriu o depósito A, depois o B. Vazios. Depósito C. A mão de Tomás hesitou no leitor. O acesso de Denis Ferraz mostra que ele esteve aqui às 21h05. Tomás checou o tablet. 10 horas atrás. Ninguém mais entrou ou saiu. 10 horas. Em um freezer, 45 graus Celsius. Ninguém sobreviveria a isso. Mas o instinto de César gritava. Abra! Ordenou. Tomás deslizou o cartão. A tranca clicou. Ele puxou a porta pesada. Ela se abriu com um silvo hidráulico. O ar frio rolou para fora. 45 graus encontrando 10 graus em uma nuvem de condensação. César não conseguia ver nada a princípio. Então a névoa se dissipou. O mundo de César parou. Uma mulher estava sentada no chão do freezer, caída contra a parede, imóvel. Sua pele era branco-azulada, seus lábios roxos. Em seus braços, enrolado em um cardigã fino, havia um bebê minúsculo. César se moveu antes que seu cérebro processasse. Ajoelhou-se ao lado dela. Procurou um pulso. Fraco, quase inexistente, mas estava lá. Ligue para 192, agora! Ele gritou para Tomás. César olhou para a mulher. Graça Ferreira, a esposa de Denis. Ele nunca a tinha conhecido. Agora, ela estava congelada, morrendo, segurando um bebê que poderia já estar morto. César sentiu o bebê. Frio, azulado, mas um batimento cardíaco fraco. Uma respiração fraca. Viva. De alguma forma, viva. Ele olhou para baixo. Viu o cordão umbilical. Viu o segundo bebê. Ainda conectado. Chorando fracamente. Um som como um gatinho. Sua mente não conseguia compreender. Ela deu à luz 2 bebês. Sozinha. Em um freezer, 45 graus. E os 3 ainda estavam vivos. César tirou o paletó do terno, sua camisa térmica, enrolou o primeiro bebê, o segundo bebê. Os olhos de Graça se abriram, desfocados, delirantes. Por favor, ela sussurrou, não os deixe morrer, são tão pequenos. Aquela oração, a oração de toda mãe em seu momento mais sombrio. César sentiu-a perfurar seu coração. Eu os peguei, ele disse. Eu peguei vocês. Fique acordada, a ajuda está chegando. Ele me trancou. A voz de Graça era quase inaudível. Meu marido, Denis. Ele me trancou aqui. O sangue de César gelou, não pelo freezer, pela fúria. Pura raiva incandescente. Denis não apenas roubara, mentira, destruíra.
Ele trancou sua esposa grávida em um freezer para morrer. Tentou assassinar 3 pessoas por dinheiro, exceto que ele falhou. Porque César notou um carro. Porque seus instintos gritaram. Porque o universo por uma vez interveio. Os paramédicos entraram correndo. César recuou. Deixou-os trabalhar. Eles envolveram, estabilizaram. Levaram Graça e os bebês para as macas. Tomás estava ao lado dele, tremendo. Ela disse que o marido a trancou? Sim, César disse calmamente. Precisamos chamar a polícia. Mas César já estava pensando à frente. Denis Ferraz tentou cometer o assassinato perfeito. E César tinha a prova. Imagens de segurança. Registros de cartão-chave. Documentação da linha do tempo. Denis finalmente cometeu um erro. E César faria questão de que ele pagasse. Não apenas pelo que fez à Graça e aos bebês. Por tudo. Pela destruição de 7 anos atrás. Este era o acerto de contas. Lá, na ambulância, Graça segurava seus bebês. Os paramédicos trabalhavam freneticamente. Muito frio, muito pequenos, muito trauma. As chances eram terríveis, mas eles estavam vivos. Contra todas as leis da natureza e da medicina. Eles estavam vivos. A mente de Graça divagava. Memórias inundaram. Coisas que ela ignorou. Coisas que ela explicou. O empurrão na escada aos 5 meses. A intoxicação alimentar que só ela teve. Os freios do carro que falharam. Não foi a primeira vez que ele tentou matá-la. Foi apenas a primeira vez que ela não pôde fingir que era um acidente. Senhora, fique conosco. Quais são os nomes dos seus bebês? A voz de um paramédico. Nomes que ela não havia dado. Não teve tempo. Emília, ela sussurrou. E Noah. Ela sempre amou esses nomes. Clássicos. Fortes. Denis queria Júnior. Graça havia resistido. Graças a Deus ela resistiu. Seu filho não levaria o nome de um monstro. Seus bebês estão vivos. As palavras filtraram-se pela névoa. Graça forçou os olhos a se abrirem. Quarto de hospital. Máquinas apitando. Uma mulher mais velha em scrubs sentada ao lado da cama. Olhos gentis. Eu sou a doutora Vera Matos. Você está na UTI. Você está inconsciente há 48 horas. Mas seus bebês estão vivos. Ambos. 48 horas. 2 dias. Meus bebês. Onde estão meus bebês? Na UTI neonatal. Críticos mais estáveis. Sua filha, Emília, tem 1,4 quilos. Seu filho, Noah, tem 1,3 quilos. Nascidos a 45 graus. Por todos os padrões médicos, eles não deveriam ter sobrevivido. Mas sobreviveram. Graça tentou se sentar. A dor a atravessou. Não se mova muito rápido. Você tem queimaduras de frio graves. Tivemos que amputar 3 dedos do seu pé esquerdo. Suas mãos têm danos nervosos significativos. Mas você está viva. Graça. Os 3 estão vivos. A doutora Matos inclinou-se. A expressão mudou de clínica para raiva. Seu marido registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento 16 horas depois de trancá-la. Ele alegou que você fugiu. Disse que os hormônios da gravidez a deixaram instável. Ele foi muito convincente, até que as imagens de segurança o mostraram saindo do prédio sozinho após acessar o freezer. Graça fechou os olhos. Claro que ele fez isso. Denis sempre tinha uma história pronta. Ele foi preso? Sim, tentativa de homicídio triplamente qualificado. 1 por você, 1 por cada bebê. A polícia quer falar com você quando estiver pronta. Mas não há pressa. Concentre-se em se curar. Concentre-se em seus bebês. Graça olhou para as mãos, enfaixadas. 3 dedos do pé se foram. Ela nunca mais seria a mesma. Mas estava viva. Seus bebês estavam vivos. Danos eram o preço da sobrevivência. Ela pagaria esse preço de bom grado.
quero vê-los. Emília e Noah. Quero ver meus bebês. 20 minutos depois, Graça estava na UTI neonatal. 2 incubadoras. 2 corpos minúsculos conectados a fios e máquinas. Tão pequenos. Tão impossivelmente pequenos. Ela alcançou a abertura da incubadora. Tocou a mão minúscula de Emília. O cabelo macio de Noah. A mamãe está aqui. A mamãe está tão orgulhosa de vocês. Vocês são lutadores. Os 2. Assim como eu. Eles são incríveis, disse a enfermeira. Os médicos continuam dizendo que é impossível. Eles herdaram isso da mãe. Uma voz masculina disse atrás de Graça. Graça se virou. César Ramos. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Você nos salvou, Graça disse. Eu apenas notei um carro. Qualquer um teria feito o mesmo. Você sobreviveu a um freezer e deu à luz 2 bebês sozinha. Você os manteve vivos por 10 horas a 45 graus. Você os salvou. Eu apenas abri uma porta. Você é César Ramos, o ex-sócio de Dennis. Inimigo. César corrigiu calmamente. Ele me roubou. Me custou 3 anos de vida. Mas, agora, estou aqui porque você precisa de ajuda. Porque a equipe de defesa de Dennis é cara. E você precisa de alguém que não será intimidado. Por que você me ajudaria? A resposta de César foi simples. Porque eu sei quem Dennis realmente é. E eu tenho recursos para provar isso. A amiga de Graça, Raquel Moraes, entrou correndo na UTI Neo. Graça, meu Deus! Ela abraçou a amiga. As notícias disseram Dennis. Não pude acreditar. É verdade, Raquel. Tudo. Ele me trancou em um freezer para me matar por dinheiro de seguro, Graça disse. Raquel olhou para as incubadoras. Seus bebês, Graça, eles estão vivos. É só isso que importa. Mas a mente de Graça estava inundada de lembranças. Sinais que ela ignorou. A maneira como Dennis insistia em controlar o dinheiro. O isolamento gradual. Você não consegue ver a gaiola quando alguém a constrói, barra por barra. Eu sei o que as pessoas vão perguntar, Graça disse. Por que eu não saí? Por que eu não vi? Mas você não consegue ver a gaiola quando alguém a constrói barra por barra. Eu tenho evidências sobre o passado de Dennis. César interveio. Fraude financeira, falsificação de documentos, comportamento criminoso. Se usarmos isso no seu caso, estabelece um padrão. Mostra que ele é capaz de violência calculada. Torna seu caso irrefutável. O que isso te custa? Responsabilidade civil, acusações de ocultação de provas, talvez um processo. César admitiu. Mas vale a pena. Você precisa de justiça. Seus bebês precisam de proteção. E Dennis precisa pagar. Ok, Graça disse. Me ajude, por favor. Eu não posso mais lutar sozinha. Você não está sozinha, Raquel disse. Eu estou aqui. Eu testemunharei sobre suas lesões, sobre a impossibilidade médica do que aconteceu. Doutora Matos concordou. Vou garantir que todos saibam exatamente o que ele fez. A delegada Lúcia Faria entrou. Senhora Ferreira, estou pronta para pegar seu depoimento completo quando a senhora estiver pronta. Estou pronta agora. Graça falou sobre a ligação noturna, o prédio vazio, o freezer, a voz de Dennis, explicando o assassinato, as 10 horas de frio, o trabalho de parto. A cada palavra, as memórias se cristalizavam, tornando-se provas. Sua voz não tremeu. Ela havia chorado o suficiente. Agora era hora de fatos frios. Este é um dos piores casos de violência doméstica que já investiguei, disse a delegada. Mas também é um dos mais fortes. As imagens de segurança, os registros de acesso, sua prova médica, os bebês. É a prova de falhas. Mas Dennis tem dinheiro. A mãe dele tem dinheiro, Graça disse. Deixe-os tentar, César respondeu. Eu tenho advogados melhores. E tenho algo mais importante, a verdade.
A vida de Dennis foi construída sobre mentiras, e as mentiras desmoronam sob escrutínio. A verdade é mais forte. O pedido de habeas corpus de Denis foi manchete nacional. O juiz fixou a fiança em 5 milhões de reais. Sua mãe, Dona Miriam Ferraz, pagou na hora. Dennis saiu livre do tribunal. Graça tremia de raiva em seu quarto de hospital. Ele tentou nos assassinar e as pessoas o estão defendendo. O quarto de hospital se tornou um centro de comando. César trouxe documentos legais. Dennis tinha 400 mil em dívidas de jogo com pessoas muito perigosas. Sua apólice de seguro de vida era de 2 milhões de reais, e ele a aumentou 6 meses antes. Há quanto tempo ele estava planejando isso? Graça perguntou, enjoada. Pelo menos 9 meses, desde que você engravidou. Ele pesquisou cronogramas de hipotermia, praticou sua história. Não foi um impulso. Foi calculado. A delegada Faria confirmou. As filmagens mostravam Dennis entrando com Graça e saindo sozinho 20 minutos depois. Ele ligou para o 190 16 horas depois para registrar o desaparecimento, alegando que ela havia fugido, que estava instável e paranoica. Ele estava a 2 minutos de cometer o assassinato perfeito, César disse, exceto que ele subestimou você, e eu estava lá. Eu vou testemunhar. Vou enfrentá-lo no tribunal. Graça afirmou com voz de aço. Eu quero que ele veja que ele não me quebrou. A audácia de Dennis atingiu o pico quando seus advogados entraram com um pedido de custódia de emergência dos bebês, alegando que Graça era incapaz e abandonadora. O advogado de César derrubou o pedido em horas. Nenhum juiz concederia custódia a um homem acusado de tentar matar seus filhos. Graça enfrentava a dura realidade. Dennis estava atacando. Ele queria fazê-la parecer a vilã. Era o manual do abusador que ela conhecia de cor. Se eu apresentar essa evidência de fraude, eu me exponho à responsabilidade. César hesitou. Eu poderia ser acusado de reter provas. Você não está pedindo? Graça disse. Eu estou oferecendo. Você não precisa fazer isso. Dennis destruiu 3 anos da minha vida. Ele quase me destruiu completamente. César respondeu, olhando-a nos olhos. Se eu puder impedi-lo de destruir mais alguém, vale o risco. Por que estou fazendo isso? 7 anos atrás, Dennis tirou de mim minha fé nas pessoas. Eu me tornei cínico. Quando te encontrei naquele freezer, eu me lembrei de como é agir sem calcular o retorno do investimento. Você me lembrou como ser humano. A honestidade a desarmou. Eu não sei o que fazer com você, ela admitiu. Então não faça nada. Apenas me deixe ajudar. A confiança pode vir depois. Ou não. De qualquer forma, vou levar isso até o fim. O pai de César, Teodoro Ramos, um juiz aposentado, chegou com caixas e caixas de arquivos. 7 anos de evidências cuidadosamente compiladas da fraude de Dennis contra César, falsificação de assinaturas, testemunhos, o plano de Dennis Ferraz de roubar a startup de César. Por que você correria esse risco? Graça perguntou a Teodoro. Passei 30 anos no tribunal. Vi muitos abusadores andarem livres porque as vítimas estavam muito assustadas ou desamparadas para lutar. Se eu puder ajudar uma única vítima a obter justiça, vale a pena, o juiz aposentado respondeu. Graça sentiu uma rachadura em seu peito. Não quebrando, abrindo. A armadura estava rachando, deixando entrar a possibilidade de confiança. Use tudo. Eu me importo em manter meus bebês seguros. Eu me importo em garantir que Dennis nunca mais faça isso com mais ninguém. Graça foi transferida para um quarto regular. As gêmeas, Emília e Noah, estavam fora dos ventiladores, mais fortes a cada dia. Pequenas vitórias. Eu deixei ele nos machucar. Eu não vi os sinais. Graça desabafou para César no NICU.
Ele te fez gaslighting, manipulou você, isolou você, fez você duvidar de sua própria realidade. Isso é o que os abusadores fazem, César disse. Mas os bebês estão vivos por sua causa, porque você se recusou a desistir. Esses bebês têm sorte de ter você como mãe. Recomeçar parece impossível. Eu não tenho dinheiro. Sem emprego, sem casa. Dennis controlava tudo. Você começa se curando, focando em Emília e Noah, deixando as pessoas ajudarem você. O resto virá. Se você precisar de mim, estarei aqui. Sem pressão, sem expectativas. A audiência de custódia foi brutal. Dennis parecia o marido enlutado, a vítima confusa. Mas seus olhos encontraram os de Graça, frios, calculistas, cheios de ódio. A máscara havia caído. Você está destruindo a vida do meu filho por um mal-entendido. Dona Miriam a encurralou no corredor. Ele me trancou para morrer por dinheiro de seguro. Isso não é um mal-entendido. É tentativa de homicídio. Graça respondeu com dignidade. Graça virou e saiu. Aquele momento em que você percebe que algumas pessoas nunca acreditarão em você e você para de tentar convencê-las. Foi libertador. A investigação da delegada. Faria revelou que Dennis havia pesquisado advogados de divórcio e calculado pensão alimentícia. Ele decidiu que o assassinato era mais barato do que o divórcio. Ele estava planejando matar você durante toda a gravidez, explicou a delegada. O freezer era apenas uma opção. Ele também pesquisou acidentes de carro, incêndios, envenenamento. Como eu não vi isso? Graça sussurrou. Porque ele é um sociopata. Ele pode fingir emoções perfeitamente. Esse é o perigo dele. Os gêmeos vieram para casa, pequenos, mas estáveis. Graça se mudou para um apartamento alugado. Pequeno, seguro, longe do mundo de Dennis. Raquel e César ajudaram. Por que você está pagando por tudo isso? Graça perguntou a César. Porque eu posso. Porque você precisa. Porque Dennis não vai vencer. Eu sou um bilionário. Usar o dinheiro para ajudar você e seus bebês, esse é o melhor investimento que eu poderia fazer. Eu não sei como te pagar. Eu não quero pagamento. Eu quero você segura. Quero Emília e Noah seguros. Quero Dennis na prisão. Isso é pagamento suficiente. César concluiu. Eu sei que a confiança é difícil agora. Não estou pedindo que confie em mim. Estou pedindo que me deixe ajudar. A confiança pode vir depois. Ou não. De qualquer forma, vou levar isso até o fim. O julgamento começou em uma segunda-feira de fevereiro. Graça sentou-se à mesa da acusação. Dennis na mesa da defesa. O promotor contou a verdade. A defesa contou uma história. Mal-entendido, acidente trágico, uma esposa mentalmente instável, fazendo falsas acusações. Doutora Matos testemunhou sobre a impossibilidade médica da sobrevivência. César testemunhou sobre ter encontrado Graça e o histórico de fraude de Dennis. Graça testemunhou no quarto dia. Ela descreveu a noite, a voz de Dennis, o frio, o parto, a luta para manter seus bebês vivos. Ela não chorou. A advogada de defesa a atacou. Você ameaçou deixar o Sr. Ferraz? Você tem histórico de depressão? Você estava instável devido à gravidez? Eu estava deprimida porque estava sendo abusada. Graça respondeu. Não, eu lembro de tudo. Cada momento naquele freezer. Cada segundo de luta para manter meus bebês vivos. A advogada tentou o golpe final. Chamou uma testemunha surpresa. Mirela Santos, que alegou ter namorado Dennis e que Graça era ciumenta e controladora. O coração de Graça afundou. Mas o promotor foi para o ataque. A senhora Santos recebeu alguma compensação pelo seu testemunho? Mirela hesitou. Eu? Sim. 10 mil reais. O tribunal explodiu. A juíza bateu o martelo. Mirela desabou. Me desculpem, eu não posso mentir mais. Ela se virou para o júri, chorando.
Dennis me pagou para mentir, mas a verdade é que ele fez a mesma coisa comigo. 7 anos atrás, ele me trancou em um apartamento por 3 dias quando tentei terminar. Eu não pude deixar que ele fizesse isso com outra mulher. O testemunho de Mirella foi devastador. Mostrou o padrão de Dennis. Ele foi exatamente o monstro que Graça disse que ele era. A defesa desmoronou. O júri deliberou por 6 horas. O coração de Graça martelava. O veredito. No crime de tentativa de homicídio de Graça Ferreira, como o júri decide? Culpado. No crime de tentativa de homicídio de Emília Ferreira, como o júri decide? Culpado. No crime de tentativa de homicídio de Noah Ferreira, como o júri decide? Culpado. 3 acusações. 3 veredictos de culpado. Dennis passaria o resto de sua vida na prisão. Ele nunca mais machucaria ninguém. Graça sentiu o alívio, a vitória. Mas ganhar parecia vazio, porque o trauma era para sempre. Vencer não apagava nada disso. Apenas significava que o homem que o causou enfrentaria as consequências. Isso teria que ser o suficiente. 6 meses após o julgamento, a vida de Graça era irreconhecível. Ela morava em uma casa pequena, segura. Tinha uma rede de apoio. Emília e Noah prosperavam. César visitava semanalmente. Trazia jantares. Brincava com os gêmeos. Nunca pedia nada. Por que você está realmente aqui? Graça perguntou a César uma noite, no deck dos fundos. 7 anos atrás, Dennis tirou minha fé nas pessoas. Eu me tornei cínico. Quando te encontrei naquele freezer, eu me lembrei de como é agir sem calcular o retorno do investimento. Você me lembrou como ser humano. Isso é muita pressão. Graça sorriu. Nenhuma pressão. Apenas gratidão. Eu não sou boa nisso, Graça admitiu. Em deixar as pessoas entrarem. Em confiar. Em acreditar que alguém pode se importar sem querer algo em troca. Eu sei. Então vamos descobrir isso juntos. Sem pressa. Sem expectativas. Apenas tempo. Graça não respondeu. Apenas olhou para ele. O homem que apareceu em seu pior momento e nunca mais saiu. Que deu sem pedir. Que esperou sem reclamar. Eu não mereço você, ela disse. Você deveria encontrar alguém menos quebrada. Eu não estou procurando por alguém perfeita. Estou procurando por alguém real. Alguém forte. Alguém que sobreviveu ao impossível. Essa é você, Graça. Eu finalmente entendo que a porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Graça sussurrou. Eu era minha própria carcereira. Mas eu estou livre agora. E nunca mais vou voltar. César pegou sua mão. Lentamente. Ela deixou. Deixou-se sentir o calor e a segurança da conexão humana sem medo. 3 meses depois, Graça chamou César para um encontro. Um encontro de verdade. 3 meses depois, mais encontros. Mais confiança. O primeiro beijo aconteceu em uma terça-feira. Ela o beijou. Simples. Doce. César a beijou de volta. Gentil. Respeitoso. Quando se separaram, Graça estava chorando. Lágrimas de cura. Eu estou feliz. Finalmente feliz. Eu me esqueci de como era isso. Você merece felicidade, Graça. Você merece todas as coisas boas. Graça mudou o sobrenome dos gêmeos de Ferraz para Moraes, seu nome de solteira. Um novo começo. No primeiro aniversário de Emília e Noah, César a pediu em casamento. Eu sei que você não precisa de mim, ele disse. Você provou isso 1000 vezes, mas eu gostaria de fazer parte de sua família. Eu quero adotar Emília e Noah, e quero acordar ao seu lado pelo resto da minha vida. A resposta foi sim, porque ela queria, não porque precisava, e isso fez toda a diferença. Graça estava na frente do espelho, vestido amarelo, sua cor favorita. Dennis sempre o proibiu. Hoje era o dia do seu casamento. A cerimônia foi perfeita, íntima.
César chorou durante os votos. Prometeu ser um parceiro, não um salvador. Prometeu ficar ao lado, não na frente. Os votos de Graça foram simples. Você me encontrou no meu momento mais sombrio, mas você não tentou me consertar. Você ficou ao meu lado enquanto eu me consertava. Você me lembrou que eu era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. E agora, sou forte o suficiente para amar de novo, para confiar de novo, para escolher a alegria de novo. 5 anos após o Freezer, Graça falou em um evento de conscientização sobre violência doméstica. Eu sobrevivi porque me recusei a desistir, ela disse ao público. Mas também sobrevivi porque as pessoas apareceram. Uma médica que acreditou em mim, uma delegada que investigou, um estranho que prestou atenção quando algo parecia errado, e eventualmente um homem que entendeu que amar significa ficar ao lado de alguém, não salvá-lo. Dennis achou que o frio me mataria. Em vez disso, me forjou em alguém que não pode ser quebrada. E o homem que deveria ser seu inimigo se tornou o pai dos meus filhos e o lar do meu coração. As pessoas que tentam te destruir acabam te dando a força para reconstruir algo ainda melhor. Seu legado não era mais o medo, não era a morte, mas a força, a comunidade, a sobrevivência, o oposto exato de tudo o que ele pretendia. Denis Ferraz está cumprindo 3 sentenças de prisão perpétua, consecutivas em uma penitenciária de segurança máxima, nenhuma possibilidade de liberdade condicional, nenhuma possibilidade de contato com seus filhos. Graça Ferreira Moraes vive livre, ama livremente, prospera abundantemente. Seu nome é sinônimo de força. Graça sabia que não precisava ser salva. Precisava de alguém que acreditasse que valia a pena ficar ao lado dela. Essa é a diferença. Ela se salvou. César apenas abriu a porta, e a porta aberta de César, junto com a recusa de Graça em ser uma vítima, forjou um novo caminho. Um caminho onde o trauma se tornou propósito, onde a dor se tornou poder, onde a mulher que quase foi esquecida se tornou uma voz inesquecível. O triunfo da esperança sobre o horror, a vitória da vida sobre a morte. Os monstros não vencem, os sobreviventes sim. E Graça Ferreira Moraes é a sobrevivente definitiva. A história de Graça prova que a sobrevivência é possível, que a cura é real, que os monstros nem sempre vencem. Se a história dela te tocou, te inspirou ou te deu esperança, eu adoraria saber sobre isso nos comentários abaixo. Compartilhe suas reflexões, sua jornada da escuridão para a luz. Você acredita que o amor incondicional, como o de César, é a melhor forma de vingança? E se você acredita que histórias como a de Graça precisam ser contadas, que os sobreviventes precisam ser ouvidos, clique no botão curtir e se inscreva neste canal. Sua inscrição é o que nos permite trazer mais histórias de coragem e justiça. Sua curtida ou seu compartilhamento pode ser o momento em que alguém percebe que não está sozinho. Junte-se à nossa comunidade de sobreviventes e apoiadores. Obrigado por ouvir, por se importar e por fazer parte da jornada de Graça, da vítima à vencedora. Nos vemos na próxima história.